Já apareceu qualquer coisa. Live. Bem. Exatamente. Ok? Ok. Só confirmar se estamos. Vou só perguntar ao meu realizador se podemos começar. Podemos começar. Antes de mais, boa tarde aos meus convidados. Boa tarde também à audiência. Este é o primeiro live session e permitam-me, se quisermos, utilizar o português que é onde nós estamos inseridos, sessão ao vivo de uma conversa muito informal, espero que agradável, tenho a certeza que vai ser, sobre espumantes. E desta vez, esta forma de nós falarmos sobre espumantes não podia deixar de ter um produtor e um louco como eu sobre espumantes portugueses. E eu vou começar pelo louco, não é? Porque o louco como eu é o Fernando Blasco Lopes, que agradeço o facto de teres aceito este convite. Há muitos e bons loucos por aí, por esse país fora, de espumantes portugueses, e esta sessão reveste de um objetivo muito claro. Não é sequer um objetivo comercial, é claramente um objetivo da promoção dos espumantes. E nada melhor como começar também com um produtor que a mim me diz muito, por várias razões, mas sobretudo porque foi o primeiro produtor que eu comecei a comercializar na espumanteria portuguesa, que ainda é, hoje, ao dia de hoje, a única garrafeira especializada em espumantes portugueses do país. E permitam-me também dizer-vos, porque não dizer do mundo, porque acredito que não haja nenhuma loja de espumantes, só de espumantes portugueses, fora de Portugal. E esta loja, este projeto, teve início há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás. Em 2018 decidimos, enfim, tornar esse projeto físico e, portanto, deixem-me só pedir aqui ao realizador para baixar o som, é que se está a ouvir o feedback. Portanto, nós iniciamos este projeto no dia 1 de dezembro de 2018 e por isso é que esta casa, este produtor, Vinhos Norte, estarão sempre ligados à minha vida com o início desta comercialização dos espumantes. E foi precisamente o espumante Miogo Branco, recordo-me a primeira vez que o provei, já foi há muitos anos. Infelizmente para mim só existe uma garrafa desse tempo, que é um 2009, que está um espumante extraordinário, e só existe uma garrafa e, portanto, enfim, as boas coisas também acabam. Bem, o produtor é Vinhos Norte, e depois darei a palavra a cada um para vocês se apresentarem também. Mas, antes de mais, agradecer-vos realmente de estarem aqui todos a discutirmos, a falarmos, a deliciarmos, a beber, a provar espumantes portugueses, e nomeadamente estes vários espumantes que nós temos aqui. Fernando, muito obrigado. Nuno Silva, enólogo da casa, também muito obrigado por terem aceito, e em particular a Graciete Lima, que representa aqui também a família extraordinária, que eu gosto imenso, é mais do que família, e que agradeço também ter aceito este desafio de aqui falarmos um bocadinho sobre a marca, sobre os espumantes, e discutirmos um bocadinho aquilo que é também o mundo dos espumantes. E, antes de mais, dar as boas-vindas à audiência, quem nos está a ouvir, quem nos está a seguir. Espero que nos estejam a ouvir digamos, em boas condições. É a primeira vez, e as primeiras vezes são sempre assim, uma outra coisa que é preciso afinar. Espero que seja realmente aqui 30, 45 minutos, para lá, uma hora de boa conversa e de boas provas. Fernando, a pergunta vai para ti primeiro, como é óbvio. Antes de mais, agradeço mais uma vez por teres aceito. Este mundo dos espumantes, como é que tu entras aqui no mundo do vinho? Tu mandaste-me realmente até um pequeno resumo, mas acho que na primeira voz fazia sentido tu, num minuto ou dois, dizer como é que entras no mundo do vinho e porque é que o espumante é muito importante também na tua vida. Ok, antes de mais quero-te agradecer, particularmente, o teres-te lembrado de mim para um evento destes, mas acho que era mais ou menos inevitável, não é?
Sem A par dúvida. contigo, devemos ser das pessoas que mais bebem e provam e gostam de espumante neste país. Isto sem modéstias, não é? Sim, sem dúvida. Pronto. A paixão pelo vinho já tem alguns anos, não tem assim tantos como isso. A paixão pelos espumantes aconteceu há relativamente menos tempo, mas foi assim um amor à primeira vista, não é? Posso dizer que a aproximação aos espumantes brutos aconteceu por via familiar. A minha esposa é da Bairrada, a família dela é de lá, tem familiares produtores e tinha mesmo que gostar de espumantes brutos, senão isso seria um sério problema. Mas pronto, comecei a provar, comecei a gostar cada vez mais, experimentar regiões diferentes, não é? Comecei de facto pela região emblemática em Portugal e tenho percorrido todas as regiões e tenho provado diferentes produtores, diferentes perfis e tem sido uma experiência muito boa e partilho e continuo a gostar deste produto como uma das bebidas mais transversais à mesa, que é aquilo que nós portugueses gostamos de fazer. Muito resumidamente é isso. Profissionalmente não tem nada a ver com vinhos, nem tem nada a ver com espumantes, mas sou um apaixonado, um enófilo daqueles em alto grau. Ótimo. Eu comungo também do teu gosto e da tua paixão. Graciete, começava por ti. Mais uma vez também muito obrigado pelo desafio. Estas coisas parecem que não, mas dão sempre um bocadinho de trabalho. Mas também aquilo que é bom, aquilo que é preciso ser conquistado, quando se conquista, enfim, sabe muito melhor e de certeza que nos dá mais prazer. Vinhos Norte, um pequeno resumo do que é o vosso, digamos, o vosso mundo vínico, não é? Não vivem só dos espumantes, como é óbvio, mas hoje vamos falar sobretudo dos espumantes. Sim. Antes de mais, boa tarde a toda a audiência, boa tarde ao Fernando, boa tarde a ti, ao Nuno, está aqui à minha beira. A Vinhos Norte nasceu em 1971, do meu avô, e foi evoluindo em termos de gerações. Passou pelos meus pais e neste momento estamos na terceira geração, comigo e com os meus irmãos, que fazemos parte da nova geração. Estás a fazer um bocadinho de eco, Graciete. Estás a fazer um bocadinho de eco. Não sei se é de estarem os dois juntos, mas estás um bocadinho de eco. Talvez... É só para a nossa audiência perceber o que estás a dizer. Sim, agora está bem, agora está ótimo. Agora está bem? Pronto. Então, o Nuno também faz parte deste novo desafio da Vinhos Norte. Há cerca de 2 anos ele entrou na empresa para inovar e para nos diferenciarmos. Tal como fazemos com os vinhos, nós, os espumantes, é o nosso nicho, a nossa gama premium, e é um desafio. Fomos desafiados por um visitante, um cliente que nos visitou na empresa já há vários anos. Os espumantes fizeram 20 anos ano passado, não é? E ele desafiou-nos, por que não fazerem um espumante de vinho verde? Com uma acidez que este vinho tem, seria excelente. E então, a partir desse desafio, nós agarramos esse desafio. Tínhamos, na altura, o enólogo também tinha alguma experiência, que estagiou na região de Champagne, e então juntamos esses dois know-hows e começamos a desenvolver a nossa espumante. Já está tudo a bebericar. Sim, não, estava aqui a pensar. Para além dos espumantes, vocês têm uma gama fortíssima de vinhos tranquilos, não é? Que vai desde... Sim. Desde vinhos de entrada de gama até vinhos premium. Temos o Cruzeiro, Tapada dos Monges e recentemente o Várzea do Minho, em que são 2 vinhos verdes, mas que nós classificamos como regional Minho, porque saem fora do tradicional, são vinhos fora da caixa. E o ano passado, para marcar o lançamento dos 20 anos da marca Espumante, lançamos um vinho tranquilo, que é o Miogo Reserva da Família, um vinho branco. Sim, e que eu tive a hipótese de o provar. Não é? Então, realmente é um vinho que vai dar cartas. Primeiríssima mão. Não, sim, muito obrigado. E é um vinho que vai dar cartas porque esse é um bom exemplo, e não é por estarmos aqui todos, mas já o disse mais que uma vez publicamente e nas vossas costas. Eu acho que vai ser um caso sério de longevidade em termos de qualidade vínica final, sobretudo esse Miogo branco vai ser extraordinário. Não estamos a falar do espumante, para quem só agora entrou, porque as pessoas estão a entrar no nosso live. Vão entrando e
E, portanto, estamos a falar de um vinho tranquilo, um vinho realmente extraordinário que foi lançado precisamente há pouco tempo, há meia dúzia de meses, e que já está no mercado. Para marcar os 20 anos da marca. Isso mesmo. Nuno, vamos agora ao Nuno. Nuno, este é um desafio incrível, não é? Esta casa é uma casa já com muitos anos de vida, muitos anos de experiência, com vinhos realmente que foram evoluindo. Eu recordo-me que as primeiras vezes que provei o Tapado dos Monges não foi algo que me digamos, não foi algo que... Oh, este barulho é tão sexy, é um barulho espetacular. É o barulho que eu mais gosto, dos barulhos que eu mais gosto de ouvir em qualquer lado este barulho. Um barulho espumante. Mas dizia eu que é uma casa que evoluiu imenso em termos de qualidade e em termos de até diversidade vínica. Tens aqui uma responsabilidade enorme nesta tarefa de continuar esta senda da qualidade, não é? Sim, sem dúvida. E apesar de ainda jovem, não é? O meu percurso começa, de facto, desde muito novo. Desde os meus avós, de facto, são agricultores. Os meus pais são também trabalhadores agrícolas e, de facto, a vinha fez sempre parte da minha identidade e da minha vida toda. De facto, isso desenvolveu em mim uma grande paixão e sempre soube o que queria fazer futuramente. De facto, nunca tive grandes dúvidas. E em 2012 entrei em Vila Real, no curso de Enologia. De facto, Vila Real é de facto o palco de excelência de variedíssimos enólogos que hoje estão no mercado a dar cartas. E seguidamente, tirei também para complementar uma pós-graduação em Engenharia Agronómica. De facto, a viticultura é de facto aquela ligação que eu tenho mais forte. E em 2017, a convite, de facto, do engenheiro Carlos Magalhães, surgiu o convite de dar continuidade e entrar na Vinhos Norte. E, de facto, tem sido uma experiência muito enriquecedora em termos de produção de vinho. De facto, esperemos que no futuro eu consiga dar continuidade a este projeto e que as coisas, de facto, corram da melhor forma. Olha, e já temos vinho com o teu cunho ou ainda é cedo? É assim, este miúdo espumante já, uma parte dele já tem a minha identidade. Na altura, no início, em 2017, quando eu cheguei aqui à empresa, era apenas estagiário. Na altura, a produção do vinho base ainda foi por parte do Guilherme Pereira, do engenheiro Guilherme. De facto, acompanhei um pouco do percurso dele e tentei dar ao máximo a melhor continuidade a este vinho. Excelente. Fernando, o que é que achaste? O que é que já estás? Tu já abriste, ouviste antes, foste o primeiro a abrir. Também não aguentaste, é verdade. Eu também já da mesma forma. Sim. O que é que achaste deste... Eu já tinha tido a oportunidade de o provar e de facto, a característica mais evidente é a sua frescura, a crocância, a tensão que sentimos na boca, não é? Quando o colocamos na boca, e depois com aquele algum caráter de fruto e de vegetal, mas acima de tudo este impacto quando ele entra na boca, um espumante muito seco e muito gastronómico. E uma bolha fina, não é? Uma bolha fina. Bolha fina, sim, isso é evidente. Estás a provar 2017, mas eu troquei um bocadinho de protocolo à nossa sessão que abriu uma 2011, não é? Precisamente porque eu gosto imenso eu acho que o Miogo tem isso de bom, sobre o espumante, e eu tenho a hipótese também fruto da profissão, de ter provado. Ainda acho que tenho até rosés de 2008 que estão extraordinários, e tenho os tintos de 2009 e de 2010, que é aquilo que está até no mercado. E realmente são espumantes com muita longevidade, são espumantes que evoluem muito bem, portanto há aqui um trabalho de enologia interessante, não é? Não chega... É verdade que a base e as matérias-primas é importante, mas há aqui um trabalho bem feito, não é? Tu achas, Fernando?
Não tenho dúvida que isto é espumante para durar. É claro que já tiramos proveito dele neste momento, mas tenho a certeza que dentro de alguns anos poderemos tirar ainda mais prazer ao bebê-lo. Mas pronto, temos que ir vendo, não é? Graciete, a ideia de se fazer espumante vem porquê? Que é que há bocadinho deste uma primeira abordagem dizendo essa experiência até, mas alguém incentivou? Porque é que... Assim, a empresa, a Vinhos tem uma cultura de inovação. A própria empresa está em constante inovação em termos de produtos. E quando nós decidimos, efetivamente, começar a pensar num novo produto que queremos desenvolver, decidimos que os vinhos verdes tinham esta apetência para a espumantização. E então, há 20 anos atrás, como falávamos, começamos por fazer um ensaio muito pequenino, de cerca de 1000 garrafas, e fomos progredindo, não é? Fomos progredindo quer nas quantidades, quer na variedade. Neste momento, tal como tu já referiste, temos o espadeiro e temos o tinto. Eu até para provocar, em vez de branco, estou com espadeiro, para ser diferente, não é? E o espadeiro, sendo o vinho do amor, a cor, o vermelho, acho que faz todo sentido também, entre aspas, para o live que tu programaste. E então... É desta natureza de cultura de inovação, de querer ter sempre algo para apresentar ao consumidor, que surge o nosso espumante. Olha, eu recordo-me, ainda o ano passado, no Vinho Verde Wine Fest, fizemos os dois uma prova de harmonização extraordinária, não é? Exatamente, nem eu estava... Flávio, visto desculpa, aquela cereja com o chocolate preto. Não, nada, eu ia-te dizer que o Flávio neste momento também está aqui num concurso para chefe de cozinha do ano, não é? E nem de propósito, porque foi precisamente com este espumante, com uma cereja embebida em chocolate preto, não foi? Não, e ligou perfeitamente, foi uma harmonização extraordinária. E recordo-me que tínhamos a assistir pessoas de vários países e adoraram também, de manifestar a sua admiração e o apreço por aquilo que estavam a fazer, exatamente. Não é? Nuno, e os espumantes? E o mundo dos espumantes? O mundo dos espumantes? Como assim? O que é que tu achas? O que é que tu pensas dos espumantes em Portugal? Nós temos, sabes que eu e o Fernando, e esta é uma conversa a 4, portanto não precisamos, estejam à vontade de intervir quando quiserem, como é óbvio, não é? Isto considerem-se na mesa de um café a conversar. Não, mas eu e Fernando e muitos outros, não somos só nós, os dois, há muitos e bons apreciadores e boas apreciadoras de espumantes portugueses. Há aqui sempre um desafio em convencer quem nos ouve e, sobretudo, quem pretende consumir espumantes, convencê-los de que realmente Portugal já está a um nível, a nível mundial, eu diria mesmo, não tenho problemas em dizê-lo, e afirmo isto já provei coisas extraordinárias de norte a sul do país, claro que com algum foco no norte de Portugal e no centro, são regiões que têm um terroir mais acessível, mais indicado para a espumantização. Mas o que é que tu pensas como um novo enólogo, e agora que vais assumir, não é? Assumiste até este desafio de continuar a qualidade dos miúdos? Sim, sem dúvida, é assim, ainda não tenho muita experiência nesta parte da espumantização, sempre trabalhei muito com vinho verde, o dito tranquilo, é de facto o meu primeiro espumante a ter alguma intervenção, e no entanto acredito de facto que a nossa região tem aptidões extraordinárias para a produção dos espumantes, que é de facto aqueles vinhos típicos de pouco grau, uma acidez de facto muito, muito evidenciada, e de facto nós temos que estar estamos ao nível dos excelentes espumantes, e acredito que já podemos competir muito com as outras regiões. De facto, e em termos de preço-qualidade, eu acho que de facto temos esse fator a favor, e em comparação, claro, às outras regiões. Sim, e vocês, eu recordo-me, Graciete, que vocês são muitas vezes instigados, no bom sentido, pelos cozinheiros para arranjar propostas de harmonização, não é? Com os vossos espumantes. Principalmente com o Diogo, exatamente, principalmente com o Diogo, porque tal como já foi... Eu pedia só que desligasse... Nuno, tens que ligar o microfone, isso mesmo, é isso mesmo. Ótimo. É só para nos ouvirmos melhor. Os espumantes são essencial.
Os nossos espumantes são espumantes muito gastronómicos, que têm uma panóplia de acompanhamentos e então à mesa fabulosos. E daí Pois nós já temos estás aqui aí uma. com a panóplia completa. Estou aqui com a gama toda, não é? Exatamente. E isso é a grande versatilidade dos nossos espumantes e que faz com que os chefes de cozinha os queiram. Já existiram harmonizações ganhadoras, quer no concurso de gastronomia, tu também tiveste a oportunidade de fazer parte do júri, não é? Quer com entradas, quer com pratos, quer com sobremesas. Esta versatilidade do próprio espumante confere-lhe uma ambivalência muito grande. Olha, e se calhar começávamos de alguma forma também a falar um bocadinho que as pessoas lá em casa, ou quem nos está a ouvir, se calhar precisava de uma pequena explicação. Eu se calhar começaria pelo tinto, não é? Que é realmente, aliás, e digo também com toda a segurança, isto vale o que vale, depois cada pessoa tem o seu próprio gosto e nesse aspecto o gosto não se escuta, mas eu acho que se há região de vinhos onde, na minha opinião, se fazem os melhores do seu género, é a região dos vinhos verdes. Eu acho que é na região dos vinhos verdes que se fazem, na minha opinião, os melhores espumantes tintos do país. Pela acidez, pela estrutura, pela complexidade também, até pela forma como... A base, não é? Até falámos da base. E este é um espumante que entra praticamente em... Eu diria, a maior parte da gastronomia minhota e do norte de Portugal, não é? Com carnes, Minhota, com peixe. exatamente. Não é? Sim, nós estamos aqui com... Este é um espumante basicamente com 3 castas, não é? Este é um espumante com 3 castas, não é? Se bem me lembro, vinhão, padeiro de baixo também, ou 2 castas. E amaral. Mas tem um bocadinho de amaral também. É? Olha, e sem esta imagem, Graciete. Nuno. Peço desculpa. Achas que eu estou com um problema? Desculpa. O som, Nuno, o som. Tens que desligar o som. Isso mesmo, ótimo, excelente. Não, estávamos a falar também, nós estamos a falar de uma região muito forte de vinho tinto, não é? O vinho verde tinto é realmente aquilo que nós chamamos um vinho regional, embora eu acho que isso já se está a esmorecer e, portanto, já se encontra vinho tinto por todo... Vinho tinto verde tinto, como é óbvio, na grande parte da restauração nacional, não é? Mas este espumante é um espumante que também vocês têm uma boa comercialização. Sim. Inclusivamente, essa garrafa é quase das últimas do lote que estão a chegar ao fim. A última, essa colheita, existem pouquíssimas garrafas já para comercializar e temos de esperar pelo próximo ano para ter a nova campanha. Diz. Não, ia dizer que isto estava aqui a lembrar-me de uma lampreia, de um pica no chão, de uns rojões, de uma boa rejoada, né? Um leitão da Barra. Olha, cabidela. Uma cabidela. E já agora, para quem gosta... Cabidela, sim, um pica no chão. Sim. Fernando, e já agora, tu que tens feito, tenho visto nos teus posts, tu tens andado aí a gravitar nas cozinhas, para a tua cozinha não para, não é? Tu tens apresentado aí umas coisas boas. É verdade, tem sido um rodopio este período de quarentena. São almoços e jantares, não é? Enquanto trabalhava presencialmente eram só jantares, agora passaram a ser 2 refeições por dia. E eu com todo o gosto o faço, não é? Claro. E com todo o gosto vou provando muitos vinhos, alguns que não conheço, não é? Mas eu diria que para este espumante tinto, estou a prová-lo agora sem acompanhamento, mas vai ser companhia para o jantar para um polvo alagreiro, que eu acho que... Aliás, vou experimentar os dois. Vou experimentar o branco e o tinto, mas não tenho dúvida que os dois se comportarão à altura, pela acidez, pela frescura que têm, não é? A que horas é o jantar, já agora, Fernando? É assim que terminarmos. De Braga, não sei se vais ter tempo de chegar aqui. De Braga a Setúbal ainda são umas boas 4 horas, não é? 3 horas e meia. Não, 4 horas, a cumprir a velocidade e o confinamento. Agostinho, eu queria só aqui acrescentar aqui uma coisa Claro que sim, eu acho que é importante para as pessoas que nos estão a ouvir para perceberem a dimensão da produção de espumante em Portugal.
já não é residual como foi há alguns anos, em que se circunscrevia à Bairrada e à zona de Távora Varosa. Portanto, praticamente todas as regiões, incluindo as ilhas, fazem espumante. E estamos a falar, eu contabilizei, isto tem a ver com a minha paixão pelo espumante, não é? Fiz um apanhado e contabilizei mais de 300 produtores de espumante em Portugal. Não sei se as pessoas têm noção disso. E também é importante que saibam que cerca de metade desses produtores estão situados mais ou menos na mesma quantidade entre a região dos Vinhos Verdes e a Bairrada. Neste momento, daqueles que eu identifiquei, tenho mais de 70 produtores na região de Vinhos Verdes e quase 70, 65, 66 na região da Bairrada. Só para termos a ideia da quantidade de produtores. Isto associado, de facto, as pessoas não produzem para ficar com os vinhos em estoque, produzem porque o consumo está a acontecer. E as pessoas já estão a procurar espumante como não procuravam há 10, 15 anos atrás. E os próprios hábitos de consumo mudaram. Nós já não consumimos espumante só para os casamentos e para os batizados, e normalmente nem eram espumantes brutos, especialmente fora da Bairrada, e hoje em dia procura-se espumante para a refeição. E já há eu diria, uma percentagem significativa de portugueses que o fazem. E isto está a aumentar dia para dia. E a oferta também a acompanhar essa procura, que é interessante e é importante. Sim, eu concordo com o que disseste. Nuno, este desafio realmente como eu dizia há bocadinho, de continuar a qualidade que o produtor tem vindo a apresentar e eventualmente até, se calhar, ir fazendo uma ou outra experiência no sentido... Aliás, nós temos... Deixem-me só dizer-vos uma coisa que poderia ter dito no início da nossa sessão ao vivo, é que hoje vamos fazer um lançamento mundial de uma garrafa Miogo. Portanto, uma edição altamente limitada, que eu não vou explicar, isso vou deixar à Graciete para o fazer, para dar essas honras, mas só para teres a noção, Fernando, se calhar não sabias disto, mas, não. ou se calhar sabias, mas hoje vamos fazer o lançamento mundial de um espumante Miogo e, portanto, também vamos ficar ligados à história do produtor, né? Nuno, esta espumantização, dizias que tens, enfim, também estás realmente a melhorar os teus índices de conhecimento e eventualmente fazer a experiência que é necessário fazer, mas há alguma ideia que tu, quando aceitaste o convite, alguma ideia que tu queiras ver implementada com a tua assinatura, que tenha o teu cunho, que tenha a tua forma de ver os vinhos e de fazer vinhos? É assim, ideia ainda, tenho várias, no entanto, e no início o meu objetivo era sempre aprender e de facto, obter o máximo de informação possível, primeiro aprender e só depois testar. Em termos de ideias, talvez uma aposta nos vinhos tranquilos, naqueles vinhos que de facto não, fogem um pouco àqueles vinhos do verde, o fresco, o leve, o suave, e tentarmos de facto produzir aqueles vinhos de guarda, vinhos para acompanhar pratos mais elaborados, vinhos para ser bebidos em 2 anos, 3 anos, com capacidade de envelhecimento. De facto, acho que o caminho dos verdes também pode passar um pouco por aí, não só estarmos ligados àqueles vinhos leves, frescos, mas sim a vinhos com outro tipo de complexidade, vinhos com estágios, se calhar, vinhos mais complexos, acima de tudo. Excelente, o que é ótimo, não é? Fernando, para nós consumidores, ouvir estas palavras... é animador. É animador, porque eu sei que tu também gostas de vinhos com alguma idade, não é? E, portanto nós satisfaz-nos efetivamente que os produtores, como é o caso, e o Enol... Eu tenho aqui um telemóvel a tocar e não sei porquê, mas já vai ser resolvido. Estava a dizer que este pensamento que se tem desta ideia que se tem de fazer vinhos para consumo tardio, isto é, para consumo com mais anos, a mim agrada-me sobrejamente, Fernando. Claro. Vamos lá ver, é importante que as pessoas percebam e não se gosta à primeira de um vinho com alguns anos.
tem que se aprender a gostar, porque o vinho muda o perfil, muda os aromas, muda os sabores. É preciso explicar os vinhos para os perceber e para se poder apreciar. Eu, pessoalmente, cada vez mais, tanto brancos como tintos, aprecio vinhos com uma certa idade. Tal como nós, os vinhos também ganham com a idade, não é? Claro. Digo eu. Sim, claro. Graciete, quer-nos falar deste lançamento mundial? Este lançamento mundial. Mais É verdade. amigos. Tu és Mais um. em lançamentos da Vinhos Norte. Bom, então cá está ela. Estamos em primeira mão a lançar a Magnum de Miogo Reserva de 2017. Exatamente. Está aqui também Não? uma irmã, Está não é? Não sei se é irmã. Exatamente, a irmã. E nós decidimos fazer, tal como o vinho Miogo, escolha da família, que foi para marcar os 20 anos, também esta Magnum serve exatamente para marcar os 20 anos da marca e a nossa primeira incursão em garrafas de grandes formatos. É a primeira vez que a Vinhos Norte decide fazer esse lançamento e fê-lo quer no espumante, quer no vinho Miogo. A marca Miogo, neste momento, dispõe de 2 garrafas Magnum. E, tal como se costuma dizer, não é? Quando o vinho é bom, numa garrafa de um formato maior, ele passa a ser ainda melhor. Assim esperamos que seja essa a perspectiva deste novo Miogo também. É uma edição extremamente limitada, são cerca de 100 garrafas, por isso quem tiver a oportunidade, faça o favor de falar ali com a espumantaria portuguesa, porque eles já têm o produto disponível. Muito obrigado, muito obrigado. Não, realmente, para mim é duplamente excelente, não é? Porque já não tenho que estar a abrir uma garrafa de 75, já se pode abrir um litro e meio, já dá para eu estar descansado. Ainda por cima, a melhor forma de se beber uma Magnum, sabes como é, Fernando? É estar sozinho, não é? Sozinho. Eu tenho um amigo que costuma dizer assim: uma Magnum é medida perfeita para um casal quando a esposa não bebe. Isto é um bocadinho duro para uma mulher, mas é verdade. Mas se calhar agora, Graciete, mas se calhar agora já é o contrário, não é? Já é a mulher a dizer isso do homem, portanto agora já há igualdade de género e muito bem, não é? E muito bem. Eu posso mostrar também aqui o packing desta garrafa que se torna bastante interessante. Podem ver, não é? Mesmo para presente, acho que está muito bem. Eu, por acaso, Graciete, confesso que é a minha base para a exposição as garrafas, é a base fantástico. para a exposição, porque eu estou em confinamento na minha casa. E depois esta caixa é fantástica para isso mesmo, não é? E até com o confinamento deu para isso. Vi algumas pessoas que pegaram nas caixas de madeira que tinham e fizeram obras de arte fantásticas. Portanto... Não, e agora, por acaso, há um hábito. Nós tínhamos na loja, ou vizinhos, que nos pediam com alguma frequência caixas para ou fazer bares, ou fazer, ou fazer paredes onde iam instalar as suas garrafeiras. Está muito está muito em voga essa utilização. Nessa onda, exatamente. Olha, e pronto, está feito o lançamento. Está feito o lançamento. Nós também temos mais uma surpresa nesta parceria dos Vinhos Norte com a espumantaria, mas é um bocadinho mais para a frente, daqui a uns minutinhos vamos lançar esta surpresa. Exatamente. Estou só também aqui a dar-vos conta das inúmeras pessoas que estão realmente a assistir e que nós agradecemos, porque quantas mais pessoas estiverem a assistir-nos, mais pessoas, ou potencial audiência vai poder gostar mais de espumantes, portanto é esse também o nosso objetivo. Graciete, e algum segredo nesta elaboração dos espumantes? Há aqui pois cada casa, não é? Como costuma dizer, cada casa, cada enólogo, cada marca tem o seu segredo. Podemos desvendar ou... Não vamos desvendar. Segredo? Continua segredo. Só temos, assim, a principal característica do nosso espumante é mesmo a bolha. É uma bolha extremamente fina, presente em todos eles. Tiveste a oportunidade de fazer uma prova vertical e acho que testemunhamos isso mesmo, não é? E é característica constante que marca a qualidade e a diferenciação do nosso espumante. Fernando, e que prova? E que prova? Sim, Fernando também foi um feliz contemplado, não é, Fernando? É verdade. Espetacular. Ainda estávamos desconfinados na altura. Ainda estávamos e não sabíamos o que era isto, não é? E às vezes nem fazíamos ideia.
E já agora, porque não dizer onde é que foi? Foi na Tasca do Calhau, não é? Exato, A quem mandamos um grande abraço, também uma casa muito interessante, que não vai ser fácil agora, face até à dimensão que ele tem. Espero que consiga, de alguma forma, resolver essa situação, que não é fácil para a restauração. O que é que vocês acham? Como é que vai ser já agora? Digamos, é impossível fugirmos à realidade, não é? O que é que vocês acham que vai acontecer nestes próximos meses? Assim, o que eu acho é que as pessoas estão ansiosas por voltar ao restaurante. Eu tenho um amigo que tem uma série de restaurantes em Guimarães e outro dia estávamos a falar e ele dizia-me que já tem reservas de grupos de 10, de 8, diz ele, eu ainda não aceitei nenhuma porque eu não sei como é que vou trabalhar, mas reservas eu já tenho. Né? Isto é um excelente indicador. Agora, como vai ser o trabalho deles, vai ser muito complicado, isso sem dúvida alguma. Pois, a verdade é que todos temos que nos habituar como consumidores, mas é importante sair, não é? Eu acho que temos que dar também essa nota de que não podemos ficar em casa, não é? Sim, Claro. Temos aqui, o Fernando estava aqui a ver alguns comentários não só de pessoas que estão, mas sobretudo amigos, não é? O Jorge Sampaio, o Olga Cardoso, o Paulo Pimenta, Rui Paulo Aruz também, enfim, pessoas que nós conhecemos e que nos estão a assistir e que são também todos eles são não só amigos, mas também apreciadores do bom vinho e do bom espumante português. Fernando, eu agora lançava-te este repto. O que é que tu achas desta dificuldade que muitas vezes, eu diria, vezes demais, temos no convencimento ao mercado nacional para lhes ensinar, para lhes dizer que realmente hoje já temos espumantes que, se é de palato de boca que precisamos, provavelmente não precisamos de outras regiões do mundo. O que é que tu achas? A experiência que eu tenho tido pessoalmente, e quando digo pessoalmente, digo com o meu círculo de amigos e de família, tem sido muito boa. Porque se pensar que há uns anos não havia espumante na mesa de qualquer destas famílias, e agora é imprescindível, neste círculo que eu estou a falar, e estou a falar num círculo alargado, estarei a falar se calhar de uns 20 ou 30 lares, pelo menos, não é? Aqueles com quem eu me dou mais regularmente, não há almoço, nem jantar, nem comemoração, que não haja uma garrafa de espumante. E estamos a falar de espumante bruto. E estamos a falar de espumante português. E, portanto, a experiência tem sido boa. Agora, como é que podemos passar isto para fora deste âmbito, não é? Deste âmbito. Eu penso que isto partirá muito dos próprios produtores cultivarem, normalmente não têm só o espumante, têm outros vinhos, não é? Mas também cultivarem o gosto, explicando a versatilidade deste vinho, que é sem dúvida muito superior à generalidade dos outros vinhos tranquilos, não é? Passará por aí. Excelente. Já agora dizer à nossa audiência que quem quiser colocar alguma questão a qualquer um dos convidados e a mim próprio, estejam perfeitamente à vontade. Há aqui várias pessoas a cumprimentar-nos. Catarina Teles Menezes, Pedro Roseiro, a Paula Carreira, enfim, são pessoas que estão realmente a assistir e que realmente se interessam também pelo mundo do vinho e sobretudo pela evolução do vinho e que compete-nos a nós também, opinion makers e eventualmente players do trade, não é? Players que estão a montante e a jusante do processo comercial e a promoção do vinho, compete-nos a nós também explicar. Estávamos aqui a pedir, Nuno, que nos dessem alguns da nossa audiência que nos está a pedir para alguma caracterização dos espumantes. Nós já falámos do tinto, né? Já falámos das castas e a sua localização, a origem sobretudo das vinhas, né? E este é um vinho, claramente, é um vinho muito identificado também com Guimarães, não é? Porque a quinta está no município de Guimarães, no concelho de Guimarães. Sim, neste caso, e no caso deste espumante, é um vinho produzido a partir de duas castas bastante tradicionais e produzidas na região dos vinhos verdes, que é o caso do Loureiro e do Arinto. De facto, a casta Loureiro, temos aqui esta particularidade de ser produzido por duas castas em duas sub-regiões diferentes. Temos o caso do Loureiro, que é proveniente da sub-região do Ave, mais concretamente da cidade de Guimarães, na freguesia de Ponte,
uma quinta com cerca de 11 hectares, uma quinta totalmente plantada com a casta loureiro, e de facto é uma quinta com cerca de 15 anos e que produz já uma vinha bastante adaptada ao território, bastante adaptada ao clima, e que produz de facto loureiros bastante particulares, loureiros com uma grande acidez e com um grau normalmente a rondar os 11, os 11,5. De facto, um loureiro bastante fresco, e é aquilo que nós pretendemos neste miúdo. Por outro lado, temos a Castarinho proveniente da sub-região do Basto, a sub-região mais a este da região dos vinhos verdes. Neste caso é uma casta que não está, de facto, no seu habitat natural. A sub-região do Basto é uma região mais quente. Normalmente é utilizado castas de maturações mais tardias, como o alvarinho, o azal. E, neste caso, o arinto entra aqui neste lote de uma forma a complementar e não a suplantar a casta loureiro. De facto, por um lado, temos o loureiro, temos o aroma, o floral, o lado citino, a acidez. Neste caso, temos um arinto que lhe confere a estrutura, a complexidade e, sobretudo, de facto, a longevidade da casta. E este, de facto, é um espumante que resulta muito bem, e é um espumante que pode ser bebido durante 2, 3, 4, 5 anos. Eu, na altura, tive a oportunidade de provar um espumante de 2011, provei-o em 2017, 2018, e o espumante ainda estava fantástico, ainda estava com uma elegância, uma frescura, de facto, muito, muito, muito notável com um espumante já de 2011. São boas notícias, isso é música para os meus ouvidos, né? Aqui uma questão, Filipa Velascos, pergunta barrada, deixa-me puxar aqui atrás um bocadinho. Ou Trento? Isso deve ser para eu responder, não? Deve ser para tu responderes, deve. A Filipa Velasco é a minha filha, que vive nos Estados Unidos e que se lembrou de se juntar a nós, que eu agradeço, não é? Eu imaginava. Não, e a pergunta tem razão de ser, porque pronto, a família dela é da Barrada, não é? E é uma conversa que nós tivemos depois de termos estado em Itália, em Trento, particularmente, que para mim são dos melhores espumantes de Itália. Vinhas de altitude, com as castas típicas de champanhe, são espumantes extraordinários. É difícil dizer qual é o melhor. Por mim, passava uma semana lá e outra na Bairrada e pronto, e arrumava o assunto assim. A verdade é que a Bairrada é realmente... Nós estamos agora a falar dos vinhos verdes, mas o vinho não tem fronteiras, não é? Tenho a certeza que quer a Graciete, quer o Nuno, comungam da nossa opinião, o vinho não tem fronteiras. Realmente a Bairrada é a grande região, na minha opinião, a grande região dos espumantes em Portugal. Olha, aqui o nosso amigo Paulo Pimenta está aqui a colocar uma questão que a miúdo também os dois conversamos e levanta aqui uma questão que pode ser respondida por qualquer um dos três, por qualquer um dos quatro. O que é que vocês acham? Acham que os espumantes precisam de mais estágio para se impor também, para ir buscar aqueles palatos, os aromas e a complexidade que os espumantes feitos na região de Champagne têm? Ou não? Ou o caminho português é outro? E o que é que acham? É uma boa questão. E assim, na minha opinião, de facto, os espumantes precisam de algum estágio, porque os espumantes muito novos têm um problema, que é o gás carbónico ainda se encontra, de facto, um pouco desintegrado, e eles normalmente com a idade vão evoluindo e, de facto, o carbónico vai ficar mais homogéneo e não vai causar aquele efeito, quase quando bebemos um espumante muito novo, nós bebemos e quase que nos vêm as lágrimas aos olhos. E, de facto, quando os espumantes têm tempo de envelhecimento e um estágio mais prolongado, de facto, os espumantes vão ficar muito mais suaves e muito mais fáceis de beber. E, claro, que eu acho que os espumantes ganham muito com esse tempo de estágio, com o contacto, claro, com as leveduras e, de facto, todo esse trabalho. Acho que sim. Acho que... Fernando, e esta pergunta do Paulinho? Sim, faz todo o sentido. Concordo plenamente com o que foi acabado de dizer, porque, de facto, para conseguirmos apreciar um espumante, ele precisa ter algum tempo.
um dos problemas das pessoas que não bebiam espumante e que começam a beber espumante, quando os bebem muito jovens, é exatamente isso. É o gás. Eu não me dou bem com o gás, eu não me sinto bem, é muito gás. Se o espumante tiver mais anos, é o que acontece, não é? Deixamos de ter esse problema. Agora, entre um espumante que tem, sei lá, 2 anos de estágio e o outro que tem 10, aí estamos a falar de coisas completamente diferentes. E aí temos apreciadores para os vários perfis e também diferentes preços, não é? Claro. Mas teremos que evoluir para aí, sim, sem dúvida. E já agora eu meto aqui a minha colherada também. A Vinhos Norte pensa exatamente nisso. E, portanto, vou fazer mais um lançamento ao destino. Isto é para te surpreender a ti também. Gracieta, não estamos a ouvir porque o Nuno tem que desligar o micro. O Nuno tem que desligar o micro. Isto só para explicar a quem nos está a ouvir, é que o Nuno e a Gracieta estão no mesmo espaço, mas estão a distâncias... Exatamente. A distâncias confinadas. Pela DGS estamos a cumprir a distância de segurança, não é? E exatamente. Então, começamos com estes problemas. Tal como estávamos a falar, a Vinhos Norte trabalha exatamente nesse sentido e de querer cada vez mais afirmar o espumante português, o espumante nacional, quer a nível nacional, quer a nível do mundo. E então decidimos fazer um lançamento de um super reserva também, acho que a imagem dá para ver. Uhum. Será o próximo lançamento da Vinhos Norte. Aqui só vos estou a apresentar em termos de layout para o próximo Natal. Espero que já noutras condições, mas será o lançamento do Super Reserva Miogo. Excelente, é uma excelente novidade, não é, Fernando? É, ótima. E qual é o ano? É o de 2017 também, Fernando. Ok. Portanto, com mais um ano de estágio. Com mais um ano de estágio. Exatamente. Sim, até porque, Gracieta, acontece muitas vezes, eu penso que vocês também têm essa estratégia, acontece muitas vezes vocês não fazerem o degorgement total da colheita, não é? Vão fazendo degorgement por etapas, não é? Exatamente. Nós sempre fizemos degorgement por etapas, mas não tirávamos partido desse facto, não é? Em termos comerciais, essencialmente, porque apresentávamos sempre a mesma edição. E agora decidimos fazer as coisas de forma diferente e selecionamos uma série de garrafas já especificamente para fazer um super reserva. Bem, aqui a segunda surpresa, aliás, uma animação e uma surpresa. À nossa audiência, digamos, em parceria com Vinhos Norte e a Espumataria Portuguesa, decidimos brindar-vos com um desconto de 15% na compra de qualquer espumante Miogo. Só fazer encomenda pela espumataria-portuguesa.gmail.com, falta aqui o .com. O código é esse e, portanto, tem essa digamos, oportunidade de poder beber também as espumantes, isto numa iniciativa das Vinhos Norte, e, portanto, a que eu agradeço e, com certeza, também quem pode desfrutar disto pode agradecer. Para além disso, também não queria deixar de referenciar e de salientar o concurso, não é? Estamos a lançar um concurso até o dia 18 de maio e é uma pergunta, pelos vistos, fácil, até porque quem não ouvir, quem voltar a ouvir esta sessão ao vivo, vai perceber, vai responder perfeitamente à pergunta que é colocada, que é: sabes o ano em que foi lançado o primeiro espumante Miogo branco? A resposta interessada à espumataria portuguesa @gmail.com até o dia 18, e um prémio é nada menos, nada mais do que uma caixa de 2 garrafas Miogo, que não são iguais, vão ser, digamos, salpicadas, provavelmente branco rosé, branco tinto, portanto iremos salpicar desta forma, mas o premiado ou a premiada só tem que responder até o dia 18, até pela espumataria portuguesa @gmail.com, e tem direito realmente a uma caixa recebidinha com todos os requintes. Convém dizer que é o primeiro a responder corretamente, não é, Agostinho? Sim, aí eu ia dizer agora, claro que a primeira pessoa a responder, e aqui conta a data e a hora, não é? Conta a data e a hora, será o fiel vencedor ou vencedora deste concurso. Não queria também deixar de vos questionar sobre o seguinte: nesta questão, há bocadinho o Pedro Roseiro, que é uma das pessoas que nos está a assistir, falava muito bem.
e que tem muito a ver com aquilo que eu venho dizendo também há alguns anos e até nas formações que desenvolvo. O espumante, nós fomos educados a beber espumante desde pequeno para acompanhar bolos, não é? Sobretudo bolos com doce de ovos. Ora, é nada mais errado, na minha opinião, e portanto é a minha opinião, nada mais errado que uma encaixe de um espumante num bolo com doce de ovos, não é? O que é que vocês acham? Onde é que nós podemos, eu diria mesmo, podemos encaixar espumantes em qualquer prato, mas nos doces, onde é que nós encaixamos, onde é que podemos encaixar espumantes nos doces? Sejam eles branco, tinto ou rosé. Fernando, começo por ti, que tu gostas de comer também. Eu com doces, com sobremesas, doces, muito doces, tenho alguma dificuldade em encaixar um espumante bruto. Pelo menos acaba por ser um contraste. Eu gosto de fazer harmonizações por contraste, mas às vezes é um contraste um bocado agressivo, não é? Um bocado complicado. Portanto, não sendo apreciador de espumante meio doce ou meio seco, aconselharia com, sei lá, um doce de ovos ou isso, irmos para uma opção dessas. No resto da refeição, inevitavelmente, espumante bruto. Sim. Olha, eu nesta fase de confinamento também aprimorei os meus dotes de culinária e muito nas sobremesas. E então meti-me pela primeira vez a fazer umas pavlovas e garanto-vos que um espumante bruto branco com uma pavlova de frutos vermelhos, fantástico. Muito bem. É uma excelente sobremesa. É verdade. Estou a ouvir e a anotar. Estou a ouvir e a anotar as sugestões. Ou então agostinho, o espadeiro com o famoso pudim avado de friscos. Olha que já experimentei, precisamente foi no Bem Me Quer, num restaurante em Braga, Bem Me Quer, onde o José Dias, não só é amigo, mas também o proprietário, que nos apresentou, nos surpreendeu com um rosé que estava extraordinário. Claro que cada um no seu poiso, não é? O pudim no pudim, o espanto no espanto, mas a ligação não me pareceu nada de errado. Olha, está aqui a Catarina Teles de Menezes a perguntar qual o tempo de estágio dos espumantes do Miogo? Não sei se quer responder. Sim, relativamente ao estágio, este espumante tem cerca de 12 meses. 12 meses de estágio em garrafa. 12 meses. O 17. O 17, sim. 17. Muito bem, está respondido. Olha, Nuno, e a harmonização? E comidinha para colocar nestes espumantes? É assim, eu sou de facto um fanático por doces e de facto adoro fazer doces nos meus tempos livres, bolos e todo tipo de doces. E neste caso, de facto, eu até aconselharia uma mousse de chocolate, uma mousse de chocolate preto. Acho que de facto ligava muito bem com este espumante. Uma mousse de chocolate preto com? Desculpa que não ouvi. Não, uma mousse de chocolate simples. Uma mousse de chocolate preto, simples. Simplesmente simples. Fernando, e agora um bocadinho para ti, futuro dos espumantes portugueses. Já falámos, enfim, nos estágios, já falámos na dificuldade de convencermos o público português, o consumidor português a comprar em Portugal e, sobretudo, a consumir este tipo de vinho. Mas o que é que tu achas que pode ser feito, quer a montante pelos produtores, quer a jusante até pelas garrafeiras e pelos restaurantes? O que é que pode ser feito para definitivamente convencermos o público português, o consumidor português, a consumir espumante português fora das velhas celebrações, fora das tradicionais celebrações dos casamentos, dos batizados e dos aniversários? Como já tinha falado há pouco, eu penso que parte muito portanto, de quem tem o vinho, seja uma garrafeira, seja um produtor, seja no evento, procurar explicar os espumantes e a harmonização dos espumantes com aquilo que nós comemos à refeição, seja peixe, carne, o que for, não é? Essa explicação tem que ser feita, caso contrário as pessoas vão se lembrar dos maus hábitos, ou pelo menos daqueles hábitos em que não apetecia muito repetir a experiência. Ainda hoje a maior parte das pessoas, uma larga maioria dos portugueses, a experiência que têm de espumantes é espumantes de batizados e de casamentos. Isto de facto está a mudar e eu vejo com bons olhos porque de facto cada vez há mais pessoas a procurar espumante para consumir à hora da refeição. Fernando, mas
tu que também frequentas muitos restaurantes, as cartas, a maior parte das cartas dos restaurantes que nós encontramos são muito parcas e até bastante redutoras no que diz respeito à oferta de espumantes. Isso é um problema, de facto. Normalmente... E de quem? Para a larga maioria da restauração, há sempre muito pouca oferta e às vezes ofertas que realmente não satisfazem. E passará por aí haver uma maior oferta e uma maior sugestão. Eu dou comigo num restaurante a olharem para mim tipo extraterrestre quando eu peço um espumante à hora da refeição. Já aconteceu várias vezes. Ou pedir um copo de espumante num bar, naqueles poucos que o têm. Mas a verdade é que isto vai ter que mudar e isso parte dos vários operadores, não é? De terem o produto e de sugerirem o produto. Porque se as pessoas não vão à procura, alguém tem que falar do produto, não é? Portanto, vai ter que ser por aí. Mas é verdade, os menus, na maior parte dos restaurantes, são muito pobres em oferta de espumante. E aqui, Graciete, a distribuição também tem um papel importante a fazer, não é? Também na divulgação. Assim, em termos, isto parte tudo um bocadinho do conhecimento. Hoje em dia, felizmente, o consumidor português, eu acho que está a mudar. Está-se a mostrar mais interessado, quer saber mais, quer sobre o vinho, quer sobre os diferentes tipos de vinho. E eu creio que, por exemplo, a categoria dos espumantes e dos rosés, que também é outra categoria que é sempre muito mistificada pejorativamente, não é? Creio que isso está a mudar precisamente por isso, porque a informação e a formação que chega ao consumidor é cada vez maior. Mas depois também temos a barreira dos restaurantes e muitas vezes dos próprios distribuidores que pensam mais um. E pronto, e não vale a pena ter mais um, e então reduzem a sua oferta. E esse trabalho depois cabe-nos a nós, produtores. Por exemplo, nós fazemos muito isso, primeiros lançamentos, fazemos degustações, e acho que é por aí que temos de formar cada vez mais o consumidor, para ser o próprio consumidor a solicitar o produto, porque às vezes parte por aí a diferença, não é? Mas há também, Nuno, há também, de alguma forma, falta de formação, quer muitas vezes da parte da distribuição, e aqui a Graciete também nos pode dar esse aporte, grande parte também da força de vendas das empresas e dos distribuidores, mas há também alguma incultura, muito menos do que havia há uns 5, 10 anos atrás, mas alguma incultura também da restauração para se esforçar em conhecer os espumantes e este mundo dos espumantes em Portugal. Sim, e se eu puder agora aí, quer dos espumantes, quer dos próprios vinhos, a parte da restauração, é-lhes difícil muitas vezes para eles capacitarem-se para poder harmonizar o espumante que têm ou o vinho que têm com as comidas que oferecem, não é? Isso torna-se, banal, torna-se uma coisa que se pode tornar banal, mas eles não o fazem. O cliente é que pede a lista, eles não sugerem, não é? E quando tem esse tipo de serviço, quando um restaurante tem esse tipo de serviço, a diferença nota-se bastante, quer pela carta, quer pelo tipo de carta que tem, quer depois pelos próprios colores dos vinhos, não é? E essa falta de formação na parte da distribuição e da restauração é grande lacuna ainda do nosso consumo de vinhos premium, não é? Nuno, corresponde um bocadinho também à verdade, não é? Isto no sentido de falta de alguma formação. É verdade que também proliferam por todo o país cursos de vinhos, iniciação aos vinhos e as próprias garrafeiras onde, enfim, humildemente a espumataria portuguesa se insere, tem feito um trabalho notável na formação, nas apresentações de produtores, criando condições para que a audiência, para que os consumidores possam conhecer mais e melhor os vinhos e, sobretudo, os enólogos. É importante também esse facto. Sim, sem dúvida. As garrafeiras, de facto, têm feito um trabalho muito bom no que toca à divulgação e na promoção dos espumantes nacionais e, de facto, a espumanteria portuguesa, e dou-lhes os parabéns por isso, tem feito um trabalho excepcional. E, de facto, também nos restaurantes, de facto, o espumante ainda não está a ser trabalhado de uma maneira ainda, digamos, ainda está a ser trabalhado de uma maneira ainda muito, muito pequena. De facto, também a harmonização não sendo fácil e, de facto, o preço ainda conta muito. E claro que é muito difícil por vezes para tentarmos
Sim, sim. Sim, estamos a ouvir. Foi o Fernando a pousar a garrafa no gelo. Que também é um barulho que eu Também gosto soa bem. imenso, não é? Que é um barulho que eu gosto imenso, não é? Sim, mas Peço desculpa. estava só a referir que, de facto, Nós estamos... Diga. Sim, diz, Nuno, estavas a acabar um raciocínio. Não, estava só a dizer que de facto, também não é fácil harmonizar de facto, pratos com os espumantes e de facto a restauração tem que fazer um trabalho ainda mais específico nessa área. Está aqui uma observação de um amigo, o Tony Pinto, que também não deixa de ter aqui, de ser pertinente, não é? Que é a questão de muitos produtores, infelizmente não são tão poucos assim, que lançam para o mercado produtos espumantes ainda com uma qualidade ainda um pouco dúbia, não é? Fernando, o que é que tu achas? Há aqui uma verdade insufismável, não é? Há de tudo. No nosso mercado há de tudo. Desde aquele espumante... Bem, depois de... Estamos a falar de vários métodos também de espumantização, não é? E que têm que ser, porque para cobrir toda a gama de preços, terão que começar por aí. E até aos espumantes que se equiparam alguns champanhes, não é? Pela sua qualidade, pelo tempo de estágio. Portanto, temos espumantes para todos os gostos, para todas as carteiras. É verdade que se nos estamos a iniciar e apanhamos um daqueles espumantes mais fraquinhos, podemos perder o gosto de continuar a provar. É um risco. Sim, e acumulando com o facto também de afastar algum consumidor que possa de alguma forma ainda interiorizar no seu inconsciente de que ainda não estão ao nível de consumo, não é? Portanto, isso é realmente deturpa o mercado. Quando existem produtores e regiões a fazer um trabalho notável e não posso queixar de dizer, muitos vinhos verdes, já produtores de grandíssima qualidade, Távora Varosa, e também não tenho qualquer problema em dizê-lo, com Morganheira e com Raposeira no seu bico, embora tenha outros produtores, como o Ren também Marco Ren, que faz um trabalho notável. Alguns produtores do Douro, estou-me a lembrar do Chão da Portela também, do Rui, que está a fazer um trabalho lindíssimo. A Vértice, toda a região da Barrada, o Dão também, a Beira Interior, que são regiões que estão, enfim, a crescer imenso, onde já se fazem coisas de nível europeu e, por que não dizer, de nível mundial. Portanto, os espumantes são... mas temo que esta questão do Tony Pinto é uma questão realmente pertinente, não é? Sim. E depois temos aqui uma pessoa que é subejamente conhecida dos vinhos Norte, não é? Aqui, e muito bem que chama também aqui à colação. Estamos a falar de espumantes feitos sempre o método tradicional, o método clássico. Certo, Graciete? Certo, e que obrigam no mínimo a 9 meses de estágio. Os nossos, o Reserva 2017, tem 12 meses de estágio. Ok. Está aqui a Daniela Dal... Sim. Peço desculpa. Diz. Não faz mal, sim, diz. Pelos métodos, pelo famoso método Charman, não é? Que são os tais espumantes sem estágio em garrafa. Não? Sim. Exatamente. E em garrafa. Olha, Daniel está aqui, a Daniel da Almeida. O Alentejo também tem bons espumantes. Tem, sim senhor, também. Não é, na minha opinião, uma região mais dotada, mas também se encontra aqui a colar espumantes com muito interesse. Concordas, Fernando? Tu que tens provado, também tens andado por essa região? A Daniela Almeida é uma amiga da adega cooperativa da Vidigueira Clube de Alvite, que por acaso tem uns espumantes muito interessantes, e não é por ela estar a ouvir. Tem 2 espumantes que eu conheça, e o AT 4, que foi, penso que o último que lançaram, é um espumante extremamente interessante. O resto do Alentejo tem espumantes muito bons. E obviamente que não seria a região mais provável, mas a verdade é que tem sido feito um trabalho notável por vários produtores do Alentejo, precisamente para contrariar essa pouca apetência para conseguir fazer bons espumantes, mas a verdade é que têm conseguido. Muito bem. Olha, aqui a Catarina também nos coloca algumas questões. Desculpem, não era isto que eu queria mostrar-vos, mas era isto. E aqui o Nuno, se calhar, o Nuno é que nos pode responder esta questão, não é, Nuno?
Sim, é assim, em termos de tempo de estágio, este meu teve cerca de 5 meses em cuba de inox, onde foi realizada uma batonagem, ou seja, o levantamento das borras finas durante cerca de 5 meses. De facto, isso tem influência de facto no produto final. Como nós tínhamos de facto uma pressão de lançar o nosso miolo bastante cedo, mais cedo do que o previsto, porque estávamos praticamente em ruptura de estoque do nosso espumante de 2011, uma forma de acelerarmos o processo e tentarmos envelhecer o vinho de uma forma mais rápida, mais natural. Procedemos, de facto, a cerca de 5 meses de estágio em cuba de inox, com batonagem. Muito bem, está respondido. Graciete, há para além desse reserva que nós vamos poder provar brevemente, há mais algum segredo que os vinhos norte queiram lançar ou vão lançar para o mercado? Algum levantar do véu? Ou estamos a estabilizar? Neste momento ainda não podemos levantar o véu, porque para o ano vamos ter um ano muito importante para a Vinhos Norte. No próximo ano a Vinhos Norte faz 50 anos de existência. E 50 anos é uma grande data. 50 anos de existência, e sim serão. Mas ainda é muito cedo para levantar o véu, portanto, deixar que a curiosidade continua a aguçar. Muito bem, nós estamos a chegar praticamente ao fim da nossa sessão. Tínhamos comprometido com 45 minutos mais 15, que é o tempo extra, mas estas coisas as conversas são como as cerejas, não é? Estão sempre, mas também podemos ficar aqui eternamente, embora o assunto tem pano para mangas para continuarmos. Eu diria mesmo que eu acho que a primeira coisa a fazermos é um brinde, não é? Um brinde. Exatamente. Que ainda não fizemos, um brinde. Que acho que faz sentido fazermos um brinde. O brinde aos espumantes portugueses, sobretudo, e já agora aos vinhos norte. E ao Miogo. E ao Miogo em particular, que acho que faz todo sentido. Vamos brindar a isso tudo. E só 10, 15 segundos para cada um de vós dizer-vos o que vos apraz sobre os espumantes, sobre o vinho, sobre o que nós estamos também a passar. A palavra é vossa para depois eu terminar. Começo pelo Fernando, acabo como comecei. Ok. Eu acho que vamos aproveitar estes momentos em que estamos mais confinados em casa, com a família, para provarmos espumante e apreciarmos aquilo que Portugal também faz de bom. Nuno. Desde já gostaria de agradecer à espumanteria portuguesa pelo convite e, de facto, aproveitarmos também, de facto, este confinamento e o facto de termos mais tempo para apreciar e para provar novos vinhos. E, de facto, provem o nosso Miogo, que, de facto, é um espumante de qualidade e certamente irão apreciar bastante. Graciete, agora, termina Vinhos Norte. Finalizando, sim. Antes de agradecer, quer ao Fernando, quer ao Agostinho, acho que foi uma excelente conversa. Muito obrigado. Não posso deixar, tal como ao confinamento, eu neste momento, para além de tudo isto, sou professora, sou mãe, e então tenho aqui um recado especial dos meus filhos que eles pediram: mamãe, não te esqueças de nos mandar um beijinho. Eu acho que isto é muito importante, cultivarmos cada vez mais o nosso sentido pela família. Neste momento acho que temos de dar valor a esses momentos. E um bem-ajam a todos. Saúde. Mais um brinde, é? Estás a propor mais um brinde, Graciete? Mais um brinde, então. Claro, mais um brinde. Bem, eu também tenho que agradecer, antes de mais ao Fernando por ter aceito este convite, porque isto vai continuar. Vou continuar a convidar loucos por espumantes, não é? Ele aqui está na qualidade de louco, não é? É o Fernando o Louco, mas é um louco, é uma loucura muito boa, muito saudável. É um louco saudável. É um louco saudável pelos espumantes portugueses. Agradecer ao Nuno e espero mesmo, Nuno, que continues o trabalho, que tenhas a maior sorte nos vinhos norte e que faças vinhos para nós, pelo menos eu e o Fernando e todos que gostam de vinhos possam provar aquilo que será a tua assinatura. É sempre bom também ver jovens enólogos a
a brindar-nos com coisas muito boas e fora da caixa. Graciete, e nós é até breve, não é? Sempre. Até breve, espero que sim. Espero os vinhos Norte estão sempre ligados à espumantaria para todo sempre, não é? Não termina a nossa ligação. E eu tenho que agradecer ao meu parceiro estratégico, que é o Nuno Neves, para além de ser familiar, é um excelente design, que é ele que está também a apoiar-nos na imagem destes consultórios do amor, não é? Que é este amor que nos une aos espumantes portugueses. A N2 Design é uma empresa de design que tem a sua sede no Porto e, portanto, se pesquisarem no Google, podem entrar em contacto. O Nuno faz um trabalho notável, tem vários exemplos de bom trabalho e, portanto, é o nosso parceiro estratégico para a área de design e a quem agradeço pessoalmente e aqui também ao vivo, porque realmente sem estas matrizes, sem esta imagem, não é possível também, muitas vezes, fazermos o trabalho que queremos fazer. E o vinho, Graciete, vive muito disso, né? De bons rótulos, boa imagem, digamos, boa apetência para que o consumidor também possa olhar e comprar e ler. Portanto, um design é fundamental, não é? Um design é fundamental nestas matérias. Sem dúvida, claro que sim. Claro que e vocês têm esse cuidado. Bem, e agradecer a quem nos assistiu esta pequena sessão. É uma primeira sessão. Agradecer a todos, agradecer à audiência, agradecer aos meus convidados e dizer-vos que, mais uma vez, temos um concurso a decorrer até o dia 18 de maio. Sabes o ano em que foi lançado o primeiro espumante de miogo branco? É só responder pela espumantariaportuguesa@gmail.com até o dia 18 de maio. E o prémio é uma caixa, 2 garrafas. Imaginem, uma coisa extraordinária por tão pouco, que é só responder a uma pergunta facílima que foi dita aqui, foi lançado aqui na sessão, e depois acredito também que através do Google, o chamado Sun Google, vos possa também ajudar na resposta. Para além disso, os Vinhos Norte, o produtor de Vinhos Norte, nos quis brindar também com um 15% de desconto na compra de espumantes Miogo, e as encomendas têm que ser feitas para a espumantariaportuguesa@gmail.com. Código EPMiogo até o dia 18 de maio, só dura até o dia 18 de maio. A partir do dia 19 já não haverá esta promoção, portanto, espero que aproveitem. E eu despeço dizendo que daqui a 8 dias teremos mais um consultório do amor pelos espumantes portugueses, com um novo produtor e também um louco que anda por aí à solta, tal como eu, gosta de espumantes. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Muito gosto e até breve. Muito obrigado. Obrigado. E já agora, não se esqueçam de serem felizes, está bem? À vossa. Obrigado. Sim.